Vamos lá, salve, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, galera. Galera, falar aqui do jogo de ontem, do Fortaleza diante do poderoso, do poderoso Maguari, né? Poderoso Maguari. Vamos lá. Todo torcedor do Fortaleza, a maioria do torcedor do Fortaleza, criou-se uma expectativa de que o Fortaleza iria ganhar o jogo até com uma certa facilidade, pela qualidade técnica do Fortaleza, era o que seria mais óbvio, né? Seria uma vitória do Fortaleza com a tranquilidade, porque tem melhor elenco, ou seja, um time acostumado a grandes decisões, contra um time praticamente semi-amador, né? E aí, amigo, o que foi que a gente viu no jogo de ontem? Muitas falhas. O que a gente pode tirar de lição desse jogo? Muita coisa, muita mesmo. O setor de defesa do Fortaleza ele foi horroroso no jogo de ontem. Horroroso. As falhas individuais do setor de defesa do Fortaleza, irmão. Vou contar um negócio pra vocês, hein? Eu até disse no jogo de ontem, na narração, se o Fortaleza perder a classificação pro time do Maguari, não tinha muito papo não. Era Rua Carpini. Ô, Fred Narrador, tá no começo do campeonato, o cara ainda nem recebeu ainda algumas peças, mas não importa, irmão. Não tem, seria um erro para colocar a comissão técnica para fora. Porque o torcedor do Fortaleza não ia admitir você perder uma classificação pro poderoso Maguari, irmão. Não ia. Era Rua Carpini, não tinha muito o que falar não. A tecla ia ser essa que eu ia bater. Fora Rua Carpini. Embora a gente sabe que está no princípio de pré-temporada ainda. Eu sei de tudo isso, que as peças eram para estar aqui já há muito tempo e que o Carpini já era para ter entrosado o time. Mas os caras estão chegando ainda, ele está formando ainda o esquema tático dele, ele não sabe o que ele quer, não sabe se é o 3-5-2, o 4-4-2, ele não sabe. Por quê? Porque as peças estão chegando, eu sei que ele está estudando. Eu estou vendo, eu não sou trouxa. Eu analiso também, eu sei que ele está estudando a melhor formação para o time do Fortaleza. Mas independente de tá tentando a melhor formação para o Fortaleza, é inadmissível o Fortaleza tomar 3 gols do Maguari. E o pior de tudo, tomar 3 gols com 3 falhas do setor de defesa do Fortaleza. Gasal horroroso. Eu não vou culpar tanto o Cardona não, mas o Gasal ele foi horroroso no jogo de ontem. A bola que ele tentou tirar e que deu pro atacante fazer o gol foi demais, cara. Demais. Coisa de subúrbio. Coisa de nem sub-20, eu acho que tirava uma bola daquele jeito ali. E aí, o Gasal deu o primeiro gol. Fortaleza tomou o gol de empate. Saiu na frente com o Luiz Fernando. Poderia ter tranquilizado, botado a bola no chão? Não. Mas o Fortaleza, de uma forma irresponsável, abriu o setor de defesa, um buraco no setor de defesa. O Sacha sem qualidade, eu já disse isso. O Sacha pode deitar e enrolar um ou outro jogo com um time ruim. Mas esse Sacha é muito ruim, cara. É muito limitado. A única coisa que ele tem que fazer é ficar entre os zagueiros ali e ajudar o setor de defesa. Que é só essa a função que ele tem que fazer. Não é o Sacha partindo pro ataque para tentar fazer gol. Ele pode até fazer um ou outro num time ruim. Mas ele não tem a qualidade que o Hércules tinha para fazer isso. Ele não tem. Então ele tem que ficar na dele, tem que fazer ali o cinturão defensivo com os zagueiros. Ele não tem que estar saindo dali para ir pro ataque, não. Ele não tem essa qualidade. Ele é ruim. Quem poderia fazer isso era o Pierre. Mas tem que ficar também para dar aquela qualidade na saída de bola. Faz o cinturão defensivo ali com 4 ou até mesmo 6 homens ali com os laterais. Quando o time tiver sem a bola. E aí, irmão, não foi isso que a gente viu. A gente viu um buraco no setor de defesa do Fortaleza, espaços generosos. E aí,
Aí já me perguntaram, né? Falei, narrador, vai passar pano pro goleiro? Não. O Breno falhou no terceiro gol do Fortaleza? Falhou. Somente no terceiro gol, irmão. Ele não falhou no segundo. Não falhou no primeiro, não falhou no segundo, ele falhou no terceiro. Mas a zaga falhou junto também. Ele poderia ter pegado a bola, poderia ter defendido. Passou por debaixo dele. Mas eu não vou estar aqui culpando o Breno pelos gols que o Fortaleza tomou, não. O que eu vi foi uma defesa frágil, um setor de defesa frágil, vulnerável, para o poderoso Maguari. Os caras estavam entrando do jeito que queria na cara do gol. O Breno salvou 3 bolas no primeiro tempo. Cara, se não fosse o Breno, a gente talvez tinha perdido o jogo no primeiro tempo, irmão. E aí, esses pontos negativos do Fortaleza vão ter que ser corrigidos pelo Carpini. Vão ter que ser corrigidos pelo Carpini. A gente sabe que o Gasal não vai ser titular no time do Fortaleza. Mas ele vai entrar um jogo ou outro, porque o Emanuel não vai aguentar até o final do campeonato jogar todas as partidas, né? Mas eu não vou falar só do lado também negativo, não. Vamos falar do lado positivo também. O segundo tempo, o Carpini corrigiu a lambança que ele fez no primeiro tempo, deixando o Fortaleza vulnerável no primeiro tempo. E aí ele deixou né, o Sacha um pouco mais ali atrás, fez as substituições que deixou o Fortaleza, vamos dizer, mais robusto ali no setor do meio de campo, que o Fortaleza estava perdendo a bola no setor de meio de campo, irmão. Incrível, né? Os caras estavam conseguindo infiltrar na zaga do Fortaleza de uma forma horrorosa, né? E aí ele corrigiu isso, com a entrada do tão criticado Rodrigo e com a entrada do Priol também. O Rodrigo fez o gol de empate, 3-3. Empata o jogo, o time do Fortaleza, aos 38 minutos, porque também não é fácil não, irmão. Você achar que está perdendo um jogo, mesmo para um adversário fraco tecnicamente, jogando sob pressão, em um jogo de mata-mata, não é fácil. Você até os 37 minutos está perdendo o jogo. E com o torcedor vaiano, não é fácil. O psicológico vai lá para baixo. E se os caras não têm um psicológico bacana, legal, os cara pipoca, irmão. Mas não foi o caso. O Fortaleza, até no meu ver, tranquilo. Mesmo perdendo o jogo, tranquilo. Botou a bola no chão, saiu tocando, conseguiu buscar o empate e depois, consequentemente, a virada. Até de uma forma natural, com a entrada do Vitinho, que arrebentou no jogo. Foi o cara praticamente do jogo, né? O Vitinho. Entrou muito bem. E aí o Fortaleza vira o jogo para cima do poderoso Maguari, conseguindo uma classificação que é o mais importante. Então o que a gente ressalta de positivo? Esse lado emocional do time do Fortaleza. De não se abalar e das substituições que o Carpini fez e corrigiu ali o setor de marcação do Fortaleza no setor de meio de campo. Errou no primeiro tempo? Errou. Mas no segundo ele conseguiu acertar. E no segundo tempo o Fortaleza conseguiu virar um jogo que para muitos já achava impossível, né? O Fortaleza até os 37 minutos conseguiu virar o jogo para cima do Maguari. Mas conseguiu. O que importa para o time do Fortaleza agora é botar a cabeça no lugar, o Carpini acertar o time, achar um padrão de jogo, porque até agora o padrão de jogo do Carpini não veio, irmão. Se é no 3-5-2, o 4-4-2, não sei. Mas ele vai ter que dar um padrão e uma cara para o time do Fortaleza. É isso que a gente está vendo, o torcedor está vendo. É isso que o torcedor está cobrando dele, né? Enfim, mas o mais importante é que o Fortaleza conseguiu a classificação. Beleza. É que nem diz aquele ditado, né? É melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. É. É melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. E o Fortaleza escapou fedendo de perder uma classificação pro poderoso Maguari.
A gente sabe que já teve time de Série D eliminando o time de Série A no Campeonato Brasileiro. A gente sabe disso. Eu já vi isso. Né? Já vi. Mas eu não ia admitir o Fortaleza perder uma classificação para o Maguari no jogo de ontem, jamais. Enfim, mas é isso, torcedor. Vamos aguardar agora os jogos da final do Campeonato Cearense, que é o mais importante agora pra gente. Focar nos dois jogos, nos dois compromissos que a gente tem da final do Campeonato Cearense, que é para quebrar o tabu do maior rival e conseguir o título do Campeonato Cearense, reconquistar a hegemonia do futebol cearense. É isso que o torcedor do Fortaleza agora foca. Esquece. Passa uma borracha nesse jogo horroroso que o Fortaleza fez, pelo menos no primeiro tempo, em parte também do segundo tempo. Passa uma borracha, apaga, mas que sirva de lição esse jogo aí, para que não se repita essas falhas horrorosas que o Fortaleza fez. Mas é isso, galera. São os meus comentários do jogo. Lembrando que hoje talvez a gente vá fazer uma live mais cedo, tá bom? E vamos falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu no jogo de hoje e as possíveis contratações do Fortaleza que estão vindo a passo de tartaruga, né? Centroavante, nada. Aliás, o Barreiro fez 2 ontem, né? Pelo Boca Júnior. Parabéns aí aos envolvidos aí, a diretoria do Fortaleza que deixou o centroavante ir embora e até hoje não trouxe. Porque se a gente depender do GB, a gente vai passar fome de gols no campeonato, hein? Mas é isso, galera. Valeu, um forte abraço. Foram meus comentários do jogo de ontem. Mas hoje tem live, a gente bate um papo mais tarde sobre o que aconteceu hoje. Ontem, né? Na Arena Castelão. Valeu, forte abraço a todos.